Bora falar de saúde? O Brasil tem hoje 34 milhões de idosos e quase 2 milhões deles são vítimas de demências. Um contingente que deve triplicar em menos de 2 décadas. Ou seja, conviver com pessoas nessa condição vai ser um desafio cada vez mais frequente, viu? Pois é, Renata, e isso exige atenção especial aos fatores que afetam o equilíbrio desses pacientes. Um deles é a síndrome do pôr do sol, a perda da luz natural ao entardecer, algo tão comum para todos nós, mas que aumenta o sofrimento da maior parte desses pacientes. E você de casa vai saber como agora, na reportagem da Júlia Ballarini. Dá beijinho aqui, dá. Uma inversão de papéis natural no ciclo da vida. Hoje, quem cuida da mãe é a filha. Lá fora, tá frio de bater o queixo. Se a gente for pra rua agora, a gente vai ficar doente. Tá. Mas com um agravante. A idosa de 87 anos foi diagnosticada com Alzheimer. Foi bem complicado no começo. E eu sentia que ela tinha uma insegurança muito grande, entende? E eu ficava sem saber como que eu poderia ajudar. Cláudia não tem irmãos e é a única responsável por Dona Francisquinha. Como eu sou filha única, sempre foi muito desafiador para mim cuidar sozinha. Eu não tinha com quem dividir, não tinha com quem conversar, e isso foi um agravante para mim, não saber como lidar com aqueles comportamentos. Cláudia passou a estudar a doença pensando em um jeito de amenizar os sintomas. Segurava na mão dela e ficava muito presente, ficava: mamãe, tô aqui, mamãe, olha, tá tudo bem, eu tô aqui com você, tá tudo bem. Foi observando a mãe que ela reparou numa alteração que se repetia todos os dias no mesmo horário. Eu percebia que no final da tarde ela sempre mudava o comportamento. Ela ficava extremamente ansiosa e às vezes muito agressiva. Esse sintoma da Dona Francisquinha é comum em pacientes com demência, tanto que recebeu o nome, a síndrome do pôr do sol. À medida que o sol se põe, diminui a quantidade de informações sensoriais disponíveis para auxiliar um paciente com demência a interpretar o que acontece ao redor dele, resultando em confusão mental ou uma mudança de comportamento. Ele perde a capacidade de entender, por exemplo, o pôr do sol, o escurecimento do dia. E então, ele não conseguindo entender o que está acontecendo no ambiente, ele se irrita, ele fica agressivo, ele altera o comportamento. Por muitas vezes ele acha que tem um assaltante, ele pede para fechar as portas. Os estudos mostram que nos pacientes dementados, em 40% a 60% dos casos, eles têm a síndrome do pôr do sol. Não são todos, mas é a imensa maioria. Segundo uma pesquisa recente, até 2050, o número de brasileiros vivendo com demência deve aumentar 206%. Isso quer dizer que a quantidade de pessoas com a doença no país deve saltar de 1.800.000 para 5.600.000. Números assim indicam que a síndrome do pôr do sol também deve se tornar mais prevalente. Em relação às demências, principalmente a demência de Alzheimer, que é a mais prevalente de todas, é uma verdadeira epidemia. E a gente tem na idade o maior fator de risco. Então, à medida em que a população envelhece, nós temos um aumento da incidência de algumas doenças degenerativas ou crônico-degenerativas, e essa é uma. A causa desse tipo de enfermidade ainda é desconhecida, mas alguns elementos podem contribuir para o surgimento. Vários são os fatores de risco, né? Inclusive ficar só. A solidão é um dos fatores de risco para a síndrome demencial. Colesterol, abuso de álcool, não atividade física, obesidade, diabetes. A prevenção das demências, elas existem por toda a vida. O tratamento, na maioria das vezes, é comportamental, sem medicamentos. O que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção no ambiente. Você tem que fazer daquele momento de transição da tarde, 5 horas, 4 horas da tarde para a noite, deixa as luzes acesas,
cuidado com os barulhos, tenha atenção às vezes a programas de televisão nesse momento, que sabe que o idoso, esse momento, o cérebro dele está mais fragilizado. É assim, com muito amor, paciência e carinho, que Dona Francisquinha tem sido tratada. Hoje, depois de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi, na hora do pôr do sol, a dica é: fecha todas as cortinas, acende as luzes, para que ela não perceba a mudança, o anoitecer. E aí, nosso organismo sente, ela pode não ver, mas o organismo sente. Nesse momento você acolhe, você dá a mão, você coloca uma musiquinha de fundo, você conversa. Apesar da rotina desafiadora, Cláudia ressignificou a doença, compartilhando os momentos com Dona Francisquinha. Hoje, soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor. Gente, não existe outra forma de cuidar de ninguém com demência se você não tratar de forma humanizada. Tem que ter muito amor, compaixão, empatia, é o único jeito. Seja presente, que vai dar tudo certo. Ai, que soninho. A medicina evoluiu e com isso estamos vivendo mais. Vivendo mais, é claro que as doenças vão aparecer, a gente vai ter que saber conviver com isso. Você viu, um carinho, um aperto de mão, um abraço pode fazer toda a diferença. E como aprendemos nessa reportagem, né? Essa história do pôr do sol, eu não conhecia isso. Então a gente aprende, a gente consegue identificar as coisas e assim cuidar melhor da nossa família. Muito interessante.